Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. O nome de Yuri Alberto começou a circular com força em todos os bastidores do futebol nacional, levantando uma onda de especulações que tem deixado a torcida do Corinthians em alerta máximo. Nos últimos dias, rumores indicam que o atacante, que se tornou um verdadeiro ídolo da Fiel, estaria prestes a deixar o clube, desencadeando uma série de especulações sobre seu futuro. Dentro do clube, fontes ainda não confirmadas afirmam que negociações já estariam acontecendo com clubes europeus de grande expressão, despertando o interesse de investidores e empresários que enxergam em Yuri Alberto um talento capaz de brilhar em qualquer campeonato. A possibilidade de sua saída mexe não apenas com o mercado da bola, mas também com o emocional dos torcedores, que se dividem entre a esperança de manter seu ídolo e o reconhecimento de que oportunidades internacionais podem ser irresistíveis para um jogador da sua qualidade. Os bastidores estão agitados e cada declaração de dirigentes ou olheiros é minuciosamente analisada por jornalistas e fãs nas redes sociais, transformando cada detalhe em notícia quente. É impressionante como um simples rumor pode gerar uma avalanche de teorias e expectativas, colocando Yuri Alberto no centro de uma narrativa que mistura paixão, ambição e estratégia de mercado. O impacto da possível saída de Yuri Alberto para o Corinthians seria imenso, considerando não apenas seu desempenho em campo, mas também seu papel simbólico dentro do clube. Desde que chegou, ele se destacou pela habilidade técnica, pela visão de jogo e pela capacidade de decidir partidas nos momentos mais críticos, conquistando o respeito de companheiros e torcedores. Mais do que isso, tornou-se uma referência dentro do elenco, servindo de inspiração para jogadores mais jovens que olham para ele como exemplo de dedicação e profissionalismo. A notícia de uma possível transferência gera um efeito dominó. A diretoria teria que se movimentar rapidamente para encontrar substitutos à altura, enquanto a torcida se prepara emocionalmente para lidar com a ausência de seu ídolo. Ao mesmo tempo, o mercado europeu, que observa atentamente talentos emergentes no futebol brasileiro, enxerga em Yuri Alberto uma oportunidade de investimento estratégica, capaz de trazer retorno esportivo e financeiro considerável. Há ainda especulações sobre o valor da negociação, que poderia se tornar uma das maiores transações envolvendo jogadores brasileiros nos últimos anos, movimentando cifras que deixam todos de olhos arregalados. A tensão é palpável, e cada notícia nova sobre o futuro de Yuri Alberto provoca reações imediatas nas redes, fóruns e grupos de torcedores, evidenciando o quanto sua saída, se confirmada, mexeria com o futebol nacional. Além do impacto esportivo e financeiro, a saída de Yuri Alberto também levanta questões sobre o legado que ele deixará no Corinthians. Alguns torcedores já começaram a especular sobre como o clube lidaria com a ausência de um jogador que se tornou sinônimo de garra, técnica e identificação com a camisa. A imprensa esportiva tem explorado cada pista, cada entrevista e cada movimento de empresários, tentando antecipar para onde o atacante pode ir e como isso afetaria não apenas o Corinthians, mas toda a dinâmica do futebol brasileiro. Entre rumores de clubes espanhóis, italianos e ingleses, surgem teorias sobre interesses de times que precisam de um atacante de alto nível para reforçar seus elencos e disputar competições internacionais.
Internamente, o Corinthians teria que reorganizar sua estratégia de mercado, pensando em contratações que mantenham o nível competitivo e evitem uma queda de rendimento no elenco. O clima de especulação, apesar de não confirmar nada, cria uma narrativa intensa em que cada torcedor sente a iminência de uma mudança histórica, algo que poderia redefinir a trajetória do clube nos próximos anos. Yuri Alberto, mesmo sem ter saído oficialmente, já ocupa um lugar central em debates, análises e previsões, tornando-se protagonista de um enredo que mistura futebol, emoção e interesses de mercado. O contexto dessa especulação é reforçado pelo histórico recente do mercado de transferências, em que jovens talentos brasileiros têm sido alvos constantes de grandes clubes europeus. Yuri Alberto, com sua combinação de velocidade, inteligência tática e faro de gol, se encaixa perfeitamente nesse perfil, aumentando as chances de uma negociação vantajosa tanto para ele quanto para o Corinthians. Além disso, o jogador vem de temporadas em que seu desempenho foi destaque, participando de jogadas decisivas e acumulando números que chamam a atenção de olheiros internacionais. Os bastidores indicam que representantes de clubes de elite já teriam feito contatos discretos, avaliando condições contratuais e possibilidades de adaptação do atleta em campeonatos de maior visibilidade. A tensão cresce a cada notícia vazada e a torcida, que antes se limitava a comemorar gols e lances brilhantes, agora acompanha cada rumor como se fosse uma novela, ansiosa por qualquer confirmação oficial. As redes sociais amplificam ainda mais essa sensação de incerteza, com torcedores debatendo, questionando e até criando teorias sobre o destino do ídolo. É nesse cenário de expectativa e especulação que a saída de Yuri Alberto deixa de ser apenas uma possibilidade para se tornar uma narrativa concreta, capaz de movimentar emoções, mercados e estratégias dentro e fora do Corinthians. A relação de Yuri Alberto com a torcida também é um ponto central nesta história de especulação. Desde sua chegada, ele se destacou não apenas pelo talento em campo, mas também pela postura fora dele, participando de ações sociais, interagindo com fãs e se mostrando genuinamente conectado ao espírito do clube. Isso faz com que qualquer rumor sobre sua saída seja recebido com uma mistura de incredulidade, ansiedade e nostalgia antecipada. Nas arquibancadas e nas redes, os torcedores já começam a imaginar o time sem seu ídolo, tentando projetar como a equipe reagiria sem sua presença decisiva nos momentos mais importantes. Essa dimensão emocional é um elemento que amplifica o impacto da notícia, transformando o rumor em uma discussão que vai muito além do futebol. Trata-se de identidade, paixão e pertencimento. Ao mesmo tempo, jornalistas e comentaristas esportivos exploram cada detalhe, cada possível pista de negociação, alimentando um ciclo contínuo de especulação que mantém Yuri Alberto no centro das atenções. O clima de expectativa é tal que mesmo pequenos gestos do jogador, entrevistas ou publicações em redes sociais são interpretados como sinais de uma iminente saída, gerando debates calorosos entre especialistas, torcedores e formadores de opinião no meio esportivo. Mesmo sem confirmação oficial, a possibilidade de Yuri Alberto deixar o Corinthians já provoca efeitos concretos dentro do clube. A diretoria precisa lidar com o planejamento futuro, considerando cenários que incluem a perda de um atacante de alto nível e a necessidade de buscar substitutos capazes de manter o padrão competitivo. Entre conversas estratégicas, análises de mercado e planejamento financeiro, o clube tenta se preparar para o que pode ser uma mudança histórica na equipe. Ao mesmo tempo,
Os torcedores vivem uma montanha-russa de emoções, alternando entre esperança de manutenção do ídolo e a percepção de que oportunidades internacionais podem ser irrecusáveis. A narrativa se torna ainda mais complexa porque, em meio a rumores e especulações, surgem informações contraditórias, alimentando ainda mais debates e discussões nas redes sociais. Yuri Alberto, mesmo sem ter definido seu futuro, já transforma a realidade do Corinthians, colocando todos, dirigentes, atletas e torcedores, em alerta máximo e consolidando-se como protagonista de uma história que mistura paixão, talento e interesses de mercado de forma intensa e imprevisível. Se olharmos para o impacto esportivo de uma possível saída, Yuri Alberto representa muito mais do que gols e assistências. Ele é sinônimo de dinamismo, inteligência e criatividade no ataque. Sua ausência poderia gerar uma lacuna significativa, exigindo ajustes táticos complexos e redefinição de estratégias ofensivas. Técnicos e analistas internos já especulam sobre a necessidade de reposição imediata, seja por meio de jovens talentos da base ou de contratações pontuais que possam suprir a perda de um jogador com visão de jogo e finalização precisas. A pressão aumenta, especialmente quando consideramos que a expectativa da torcida é de manter um nível de performance elevado. Algo que se torna ainda mais crítico quando se trata de jogos decisivos e competições internacionais. Além disso, a saída de um ídolo influencia diretamente o ambiente do elenco, afetando motivação, moral e até o entrosamento entre os jogadores. A narrativa se complica ainda mais quando entramos no campo das especulações sobre o destino de Yuri Alberto. Com clubes estrangeiros aparecendo como interessados em contar com um atacante de alto nível que poderia mudar completamente suas campanhas em campeonatos importantes. O efeito dominó de uma possível transferência é imenso, tocando desde decisões administrativas até impactos emocionais na torcida, consolidando uma história que mistura paixão, estratégia e oportunidades internacionais de forma intensa e imprevisível. Do ponto de vista financeiro, a possível saída de Yuri Alberto também gera uma avalanche de especulações. Estima-se que sua negociação poderia envolver cifras astronômicas, tornando-se uma das maiores transações envolvendo jogadores brasileiros nos últimos anos. Isso provoca discussões acaloradas sobre o equilíbrio entre o valor esportivo do atleta e o retorno financeiro para o clube, colocando dirigentes e investidores em um cenário de planejamento estratégico complexo. A pressão é ainda maior quando consideramos que clubes europeus de ponta observam de perto cada movimento, prontos para aproveitar qualquer oportunidade de contratação. Ao mesmo tempo, o Corinthians precisaria avaliar cuidadosamente o impacto econômico de sua saída, planejando como investir os recursos obtidos de maneira a fortalecer o elenco e garantir competitividade nos próximos campeonatos. A especulação se torna quase palpável, com jornalistas e comentaristas dissecando cada detalhe, cada reunião e cada declaração de pessoas próximas ao jogador, em busca de pistas sobre quando e para onde a transferência poderia ocorrer. Nesse contexto, Yuri Alberto se transforma em protagonista de uma trama que mistura ambição pessoal, estratégias de mercado e expectativas de milhões de torcedores, criando uma narrativa que ultrapassa o simples futebol e se aproxima de uma história de magnitude internacional. A dimensão emocional da torcida frente a uma possível saída de Yuri Alberto é outro fator que não pode ser ignorado. O jogador,
que rapidamente se consolidou como ídolo, desperta um sentimento profundo de identificação, respeito e admiração. Qualquer rumor sobre sua transferência provoca reações imediatas nas redes sociais, fóruns e grupos de discussão, em que torcedores tentam antecipar cenários, discutir alternativas e até criar campanhas para convencer o clube a mantê-lo. A especulação gera uma montanha-russa de emoções, na qual esperança, medo e ansiedade se misturam de forma intensa, transformando cada notícia em um evento de grande repercussão. O envolvimento emocional é tão forte que mesmo pequenos gestos, declarações ou postagens de Yuri Alberto são interpretados como sinais de uma iminente mudança, aumentando ainda mais o clima de expectativa. Jornalistas especializados exploram cada detalhe, analisando seu comportamento, negociações e contatos com clubes estrangeiros, alimentando a narrativa de uma possível saída iminente. É nesse cenário de tensão e paixão que a história de Yuri Alberto se desenrola, revelando não apenas a dimensão esportiva de sua carreira, mas também o impacto cultural e afetivo que um jogador de seu nível pode gerar em um clube como o Corinthians. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. No plano tático, a saída de Yuri Alberto representaria uma mudança significativa na estrutura ofensiva do Corinthians. Sua capacidade de atuar em diferentes posições de ataque, de criar oportunidades de gol e de se adaptar a diferentes estratégias faz dele uma peça-chave no planejamento do time. Sem ele, técnicos teriam que rever formações, definir novas funções para outros jogadores e, possivelmente, apostar em alternativas menos consolidadas, o que pode gerar instabilidade no rendimento coletivo. A especulação aumenta quando consideramos que a equipe poderia ter que buscar um substituto à altura no mercado. Um desafio que envolve não apenas habilidade técnica, mas também adaptação psicológica e integração rápida com o elenco. Nesse contexto, cada rumor sobre Yuri Alberto é analisado como um potencial divisor de águas capaz de modificar planos de longo prazo, influenciar negociações futuras e até mesmo impactar a moral de atletas e comissão técnica. A narrativa esportiva se mistura com estratégias de mercado, criando uma história envolvente que mantém torcedores, jornalistas e comentaristas atentos a cada novo detalhe, transformando a possível saída em um dos assuntos mais comentados do futebol nacional. O fator internacional também pesa muito nessa especulação. Clubes europeus têm histórico de observar jogadores brasileiros de alto nível e realizar contratações estratégicas que fortalecem seus elencos e aumentam a visibilidade do clube. Yuri Alberto, com seu perfil técnico, físico e mental, se encaixa perfeitamente nesse tipo de estratégia, tornando-o alvo de interesse intenso. Especulações sobre destinos possíveis incluem ligas que combinam grande visibilidade, competitividade e retorno financeiro. Elementos que atraem tanto atletas quanto investidores. O cenário aumenta a pressão sobre o Corinthians, que precisa equilibrar o desejo de manter seu ídolo e a oportunidade de realizar um negócio financeiramente vantajoso. Enquanto isso, a torcida acompanha cada rumor como se fosse um thriller esportivo, especulando sobre possíveis desdobramentos e imaginando diferentes cenários para o futuro do clube. A narrativa se consolida como uma mistura de paixão, estratégia de mercado e ambição pessoal, transformando cada notícia sobre Yuri Alberto em um acontecimento de repercussão nacional.
Finalmente, a especulação sobre a saída de Yuri Alberto reforça a intensidade do futebol moderno, em que talento, mercado e emoção se entrelaçam de forma inseparável. Torcedores, dirigentes, jornalistas e empresários se veem envolvidos em um ciclo de informações, rumores e análises que mantém todos em alerta constante. Cada detalhe, desde entrevistas e gestos do jogador até movimentações de clubes estrangeiros, é interpretado como uma pista sobre o destino do ídolo, criando uma narrativa contínua e envolvente. A história de Yuri Alberto no Corinthians, ainda que em tom de rumor, já provoca impactos concretos em planejamento, estratégia e emoção, demonstrando que, no futebol, especulação e realidade caminham lado a lado. E enquanto a confirmação oficial não chega, o nome do atacante permanece no centro das discussões, alimentando debates acalorados, gerando expectativas e mantendo viva a chama da paixão de milhões de torcedores que acompanham cada capítulo dessa trama com atenção e ansiedade máximas. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!